Fala galera, canal Pobrejando, de volta e para falar do que a gente mais ama, futebol, sem enrolação e com opinião. Hoje a gente vai mergulhar fundo no lado B das Copas do Mundo. Porque, vamos ser sinceros, a história dos mundiais é feita de golaços sim, mas também de erros, de polêmicas e de decisões que mudaram o destino de nações inteiras e que, olha, geram discussão até hoje. Já deixa o like, se inscreve e bora! Pois é. E não estamos falando de errinhos bobos, não. São lances que literalmente definiram campeões, eliminaram seleções que eram favoritíssimas e criaram lendas. Esses momentos controversos, eles estão, costurados na alma do torneio. E é exatamente sobre eles que a gente vai conversar hoje. Ok, vamos começar essa viagem no tempo. Nossa primeira parada é nos anos 60, uma década que nos deu dois dos casos mais emblemáticos de toda a história das Copas, começando com uma genialidade bem brasileira, lá em 1962. Agora, presta atenção na malandragem pura. Copa de 62. Milton Santos, a enciclopédia do futebol, comete uma falta claríssima dentro da área. Pênalti. Não tinha o que discutir, mas, no exato instante em que o juiz apita, o que ele faz? Ele dá um passinho para fora da área, como quem não quer nada com a história. E o juiz? Caiu direitinho, marcou só a falta. Inacreditável. E o ponto principal é esse. Aquela decisão mudou tudo. O Brasil escapou de uma situação que podia complicar demais o jogo. Conseguiu a virada e seguiu firme na campanha que terminou com o bicampeonato mundial. Um único passo, que mudou a história de uma Copa. Agora a gente avança 4 anos no tempo. O palco é ainda maior. Final da Copa de 66, em pleno estádio de Wembley. De um lado, a anfitriã, Inglaterra. Do outro, a poderosa Alemanha Ocidental. O jogo empatado na prorrogação, a tensão no ar era absurda. E então acontece o lance. O lance que assombra o futebol até hoje. Um chute inglês explode no travessão, a bola desce e bate exatamente sobre a linha. Ninguém no estádio, nem os jogadores, nem os torcedores, tinham a menor certeza do que tinha acontecido. Essa é a pergunta que ecoa há mais de meio século. Foi gol? Não foi? Hoje, com a tecnologia, a gente saberia em segundos, né? Mas em 1966, tudo dependia do olho humano. E depois de uma conversa rápida com bandeirinha, o árbitro aponta para o centro do campo, gol validado. A Inglaterra vence e conquista seu primeiro e, até hoje, único título mundial, decidido por um gol fantasma. Agora, vamos mudar um pouco o foco e falar dos jogadores. Porque nem mesmo os maiores ídolos do esporte, os caras que a gente acha que são de outro planeta, estão imunes à pressão gigantesca de uma Copa do Mundo. Sim, até o rei. Em 1970, na semifinal, Pelé, o gênio da bola, mostrou um raríssimo momento de fúria. Ele perdeu a calma e acertou uma cotovelada no rosto de um jogador uruguaio. Foi um lapso, um momento que provou que por baixo daquela camisa 10 batia um coração humano, sujeito a emoções intensas como qualquer um. Saltando para 1982, a gente chega num dos momentos mais dolorosos da nossa história. A famosa tragédia de Sarriá. Aquela seleção mágica de Zico, Falcão e Sócrates enfrentando uma Itália duríssima. E esse lance aqui, ele ilustra a injustiça de um jeito perfeito. Zico arranca em direção ao gol, dentro da área, e o zagueiro italiano não só puxa ele literalmente rasga a camisa do Zico. Um pênalti que não podia ser mais claro. E o resultado? O juiz ignorou completamente. O apito permaneceu em silêncio. A Itália seguiu no jogo, acabou vencendo, e aquela que é considerada por muitos uma das melhores seleções brasileiras de todos os tempos, voltou para casa mais cedo. Um trauma nacional. Bom, a gente já falou de malandragem, de pressão, mas agora vamos entrar em momentos que simplesmente desafiaram a lógica, lances que beiraram o absurdo completo. Na Copa da Alemanha, em 2006, um árbitro enfrentou um desafio matemático bem básico, contar até 2, e por mais incrível que pareça, ele falhou miseravelmente. 3. Esse foi o número de cartões amarelos que um único jogador, o croata Šimunić, recebeu numa partida só antes de finalmente ser expulso. A sequência foi surreal. Ele levou o primeiro amarelo, ok. Depois cometeu outra falta para amarelo, recebeu o segundo e continuou em campo. O árbitro simplesmente esqueceu de mostrar o vermelho. Foi só lá para o fim do jogo, ao receber um terceiro cartão amarelo, que ele foi finalmente expulso. O erro foi tão bizarro, tão fundamental, que a própria FIFA teve que virar público e se desculpar oficialmente. Foi um momento que expôs uma falha inacreditável no palco mais importante do esporte.
Então, depois de revisitar todos esses casos, fica a pergunta: por que a gente lembra tanto deles? É porque o legado dessas controvérsias vai muito além do resultado de um único jogo. O ponto é que esses momentos dão textura à história do futebol. Eles criam lendas, alimentam aqueles debates de bar que nunca acabam e, principalmente, nos lembram que este esporte é jogado por seres humanos falíveis, tanto os jogadores quanto os árbitros. Eles são parte do drama. E isso nos deixa com um pensamento final. Se cada decisão fosse perfeita, se não houvesse espaço nenhum para polêmica, o futebol teria a mesma paixão, a mesma graça? Fica a reflexão. Talvez a imperfeição seja, no fim das contas, a alma deste esporte. O que acha? Comenta aqui embaixo e compartilha. Aqui é o Pobrejando, futebol raiz, resenha sincera e opinião sem filtro. Até a próxima!